Demorou, mas finalmente Cyberpunk 2077 foi lançado. O jogo single player mais aguardado dessa geração e da geração anterior foi finalmente finalizado e agora está em nossas mãos. E como único representante de 2077 nessa época, eu vou falar alguns motivos do porquê Cyberpunk 2077 vai flopar. O novo jogo da CD Projekt Red finalmente teve sua data de estreia cumprida, porque eu devo lembrar a vocês que o jogo era para ter saído no começo de 2020, mas acabou saindo no final. Esperados seus 7 anos corridos, o jogo foi conhecido como o jogo que atravessou gerações, mas de uma forma não tão agradável como GTA V. O hype desse jogo estava enorme, mas eu digo a vocês que tudo que demora tende a decepcionar, como o filme Cats, que quando lançou ficou uma merda, e a versão grátis de Salve o Mundo de Fortnite que nunca chegou. E com tanto tempo esperando, o jogo foi cada vez mais perdendo a sua audiência. Afinal, não é saudável que um jogo demore muito tempo para ser lançado, mas como um desfibrilador, uma carta na manga estava prestes a ser jogada. Em 9 de julho de 2019, era revelado que Keanu Reeves estaria no jogo, o que foi um tapa na gostosa para muita gente. Desculpe lhe informar, mas o Keanu Reeves vai estragar o jogo. É claro que eu vou admitir que o Keanu Reeves é um ótimo ator, faz e já fez ótimos filmes, é muito gente boa, muito carismático, além de humilde e protetor dos animais, e roubou o papel de Will Smith em Matrix. Porém, se você tirar tudo isso, o que fica? Exatamente, um cara comum havaiano. Sabiam que em 2256 o Havaí vai ser destruído, né? Além dele não ser tão frequente em jogos. Mas sabe quem é frequente em jogos? E sabe quem deveria estar aí? Sonic. Com certeza, se Sonic e Ouriço estivessem em Cyberpunk, tornaria o jogo muito melhor. Já queria agradar o público velho, o público novo, enquanto Keanu Reeves só agrada o público novo. Não é como se tivesse uns 50 anos. Como nós já estamos falando de personagens da cultura pop, vamos falar do personagem do jogo. Aqui nós controlamos Vi, uma pessoa que começa a fazer alguns trabalhos inconstitucionais, vamos dizer assim. Eu realmente não tenho nada a reclamar do personagem, mas o real problema está em um local pouco visto por jogadores comuns, e é o que faz todo mundo lembrar do personagem: o nome. O nome do personagem de Cyberpunk 2077 se chama Vi, o que, convenhamos, não é um dos melhores nomes para protagonista. Se você for comparar com Marcus, Kratos, CJ, Arthur Morgan, Trevor e até mesmo Sonic, não são nomes muito comuns de se achar por aí, porém são nomes agradáveis de se ouvir. Enquanto... Qual é o nome do personagem mesmo? Os gráficos são uma parte que chama muita atenção no jogador, principalmente no trailer de 2013. Porém, uma coisa que os produtores não pararam para pensar é que os gráficos não são atrativos para jogo faz tempo. Afinal, FIFA da EA Sports e Pro Evolution Soccer da Konami têm os mesmos gráficos desde 2016 e ninguém fala nada. São jogos mais comprados em todos os anos e as pessoas pagam R$250 para comprar o mesmo jogo todos os anos, sem sequer ter uma evolução na questão gráfica. Porém, com tanto tempo de desenvolvimento, era impossível eles perceberem a mudança do interesse do público. Até porque o jogo está sendo produzido desde 2013 e caramba, isso faz tempo. A CD Projekt Red passou uma geração inteira produzindo o mesmo jogo e adiou ele só para lançar na geração atual. E a dúvida que vem na mente é o que eles estavam fazendo todo esse tempo. E eu te respondo: história. Como criador de histórias famosas como Renata e as Abelhas Musicais, A Parte Escura do Canto da Sala, Ria ou Chore pra Sua Mãe e Como Conquistar Seu Primeiro Esquilo Voador Tunado, eu posso afirmar que criar uma história demora tempo. Imagina uma história que tem diversos finais. Exatamente. Um dos erros de Cyberpunk é ter vários finais. Ninguém se importa com a história. Fala sério, qual é a quantidade média de livros lidos por brasileiro em um mês? 2? 1? Meio livro? A história não chama ninguém pra jogar, só deixa as pessoas com o saco cheio de cutscenes e da voz dos personagens. Yes. Não é mesmo, Nathan? E com o tempo que eles passaram desenvolvendo a história, é óbvio que ela vai ter finais diferentes, o que é um grande erro, porque finais diferentes levam a pouca discussão e pouco interesse. E uma prova cabal disso é a comparação entre Detroit Become Human e The Last of Us 2. Enquanto Detroit Become Human tem vários finais e eu pude jogar ele depois de 3 anos sem saber nada da história, The Last of Us teve seu final divulgado e todo mundo sabe que quando a Ellie... Eu tô brincando, eu não sei o final de The Last of Us. Sério.
Eu não sei. Mas alguma coisa que vai chamar mais atenção do que a história enorme com vários finais, que eu já ressaltei o quanto é ridículo, é a customização dos personagens, que é absurdamente gigante, dando pra você customizar desde as coisas mais básicas, como o cabelo do seu personagem, até coisa mais complexa, como o órgão genital. Ninguém pediu isso. O órgão genital do seu personagem, que vai ter um gênero que no final não vai servir muito, afinal em 2077 gêneros não servem pra nada, já que você pode se divertir em qualquer lugar fazendo qualquer coisa. Então você me pergunta, mas magnificência da Terra, como o senhor vai falar que customização de personagens é ruim? Acredite se quiser, é mais fácil do que você imagina. Bem mais fácil. Não, bem mais fácil. O Warframe é um jogo da geração passada que custa o preço que o brasileiro gosta, no caso de graça, e tem uma customização enorme, além de ter armas e espadas, que nem Cyberpunk. E se você nunca ouviu falar de Warframe, você está certo, porque o jogo é um jogo flopado. Pessoas como eu, que já jogaram bastante, sabem o quanto muita customização é horrível, porque com certeza ter que customizar o Tenno todas as vezes que ele volta da missão, só pra na próxima missão ele não morrer pra qualquer coisa, é zoado. Você vê todas as pessoas com cores diferentes e roupas diferentes e fala, nossa, o meu bonequinho já está assim há 30 minutos, vou mudar isso. Isso tira toda a graça de jogar o jogo. E o exemplo de um jogo de sucesso que foi gradualmente tirando a customização enorme são os grandes jogos de futebol. Grandes, só tem esses jogos de futebol, não tem pra onde correr. Vamos usar o PES aqui como exemplo. Em PES 2013 você pode colocar óculos e luva, mas agora você coloca luva sem graça, com cores sem graças e nada de óculos. É perfeito. Se eles não tivessem tirado todas as customizações, o jogo não iria crescer e ser um dos jogos mais vendidos e os que mais rendem todos os anos, como eles são hoje em dia. Eu sei que você não quer mais comprar o jogo, mas vamos dar uma pausa para os comerciais e depois eu provo por que Cyberpunk 2077 vai flopar. Eu mando a tristeza embora. Em uma instalação secretamente secreta, nós mantemos pessoas trancafiadas para estudar os mais complexos jogos de todo o universo. Ah não, mano, posso sair? Nós não empreendemos gringos para analisar games. Eu não entender o que acontece. Trouxemos até o Pelé de outra época para fazer comentários cirúrgicos. Caramba, a bomba pet é bem melhor. Depois desse comentário do Pelé, nós decidimos dar a ração deles 10 minutos mais cedo e mais quantidade. Nós damos graças a Deus que o Pelé é da nossa cela. E todo esse esforço para dar o melhor conteúdo num revimentário pra você. Numa banheirona como um ornitorrinco. Você precisa de um exposit maroto. Falou merda, amigo. Como todos os outros. Você precisa de conhecimento, cara. Você deveria assistir um Exposed maroto. Exposed? Exatamente, burrão. O Exposed maroto te enche com mar de conhecimento que só alguém que não compreendemos pode dar. Valeu, pessoal. Por que não continuar assistindo? Exposed maroto, faça seu cérebro transcender. Eu mando a tristeza embora. Cyberpunk se passa no futuro longínquo de 2077 que... Espera, isso não tá tão longe assim. Não sei se vocês repararam, mas Cyberpunk se passa daqui a 60 anos. Vocês vivem em 2010, né? Deixa eu ver aqui... Ah, sim, Corona, 2020. Não se sintam especiais. Já tiveram anos bem piores. Já viveram em 2374? Esse foi um só pra fortes. Daqui a 50 anos. E vocês acham mesmo que a tecnologia vai estar assim? Nem carros voadores de verdade existem. O máximo que a gente tem em 2077 são celulares mais legaisinhos e internet mais rápida. O mais engraçado é que eles pagam de uma imagem futurista e coisas legais, mas o jogo nem tem um estilo Vaporwave, que é realmente como seria o futuro. Tem pouca coisa roxa e as músicas nem são tão legais, mas né, esperar o que de um jogo que se passa em 2077? Cadê as colunas espalhadas aleatórias pelas cidades? Cadê as palmeiras? Cadê o sol quebrado? Com certeza Cyberpunk vai decepcionar muito na parte estética. A alma futurista não está nesse jogo, que nem o PlayStation 5, que parece mais uma maleta do que um console futurista de verdade. Isso parece as mochilas que as crianças usam no meu tempo. Mas voltando, vocês já devem ter imaginado o porquê o clima não é Vaporwave, pelo fato do conteúdo ser extremamente fiel ao conteúdo original. Não sei se você sabe, é RPG de mesa chamado Cyberpunk 2077, que foi a base para o jogo. E aproveitando o assunto, fazer uma coisa muito fiel ao conteúdo original vai fazer as pessoas se desinteressarem pelo jogo. É como se hoje em dia você pegasse um jogo de 2001, só que com os gráficos melhores e relançasse ele esperando fazer sucesso. Além de ninguém nunca ter ouvido falar desse RPG aí, só uma pessoa burra mesmo para aceitar fazer um jogo de um RPG, que
e não teve muito sucesso. Apostar em conteúdo é errado, você tem que usar como exemplo o jogo dos Vingadores. Essa obra-prima do final da geração pegou uma franquia de sucesso e usou as mesmas missões de propósito, colocou bugs de propósito só para você perceber que os gráficos e a customização não deixam o jogo melhor. Afinal, para que deixar o seu Capitão América todo bonito se só vai aparecer o olho e a boca dele algumas vezes? Guerras. As guerras que acontecem no jogo são umas guerras muito bobas e não tiveram a verdadeira guerra que mudaria o destino da humanidade. A tão esperada e aguardada guerra robôs versus animais. Quando os robôs tomarem a consciência da burrice dos seus criadores e os animais finalmente reivindicarem o seu direito de lugar, a guerra onde os humanos finalmente iriam parar de ser a raça dominante. E Cyberpunk não quis adicionar essa história à sua mitologia, o que é um grande erro, afinal não falta tanto tempo assim para que essa guerra finalmente aconteça, e não adicionar fatos prováveis em um jogo que se passa no futuro vai deixar o seu jogo bem menos real. E por fim, o jogo demora muito. Quem quer ficar 70 horas jogando o mesmo jogo? Isso é um dos maiores erros desse jogo. Todos nós temos apreço pelo nosso tempo. Acho difícil achar algum ser humano que passe 10 minutos da sua vida escutando alguém falando coisas fictícias que estão totalmente fora da realidade e não tem probabilidade nenhuma de acontecer. E eu tô falando de Cyberpunk ainda. A duração desse jogo vai fazer com que as pessoas acabem se cansando de jogar e vão partir para outras coisas mais divertidas, como, sei lá, apostar em cavalos. Mas bem, é isso. Se você ainda não percebeu o intuito desse vídeo, não jogue Cyberpunk, porque ele não é o bastante para o seu intelecto. Esse vídeo foi completamente inspirado nos vídeos do canal Câmera. Vai lá dar uma olhada. Então é isso. Depois de assistir esse vídeo, você vai poder pegar os seus 2 CDs do seu jogo e instalar e esperar a atualização de 48 GB, que vai ter que fazer você esperar 8 horas para começar a jogar o jogo e terminar o jogo em 2077, e eu não poderia ter perdido essa piada. With his teeth, baby.